poder da oração. E algumas frases a respeito da oração que fala poderosamente ao nosso coração. A oração, irmãos, é uma arma poderosa que está à nossa disposição. E nós, muitas vezes, uma grande maioria das vezes, não temos sabido manusear, não temos sabido usar, por falta, muitas vezes, de conhecimento. A oração por si só, ela não tem poder. Não tem. As orações que eu faço por si só, as palavras que eu libero dos meus lábios enquanto eu oro, por si só, não tem poder algum. Mas é a oração que nós fazemos que aciona o braço do Deus que tudo pode, do Deus Todo-Poderoso. E é isso que tem que nos motivar. E na sua soberania, Ele, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, então, resolve agir através da minha e da sua oração. Entende? Então, não tem um super-homem ou uma super-mulher de Deus que tenha uma oração poderosa. A nossa oração se torna poderosa por causa do Deus que está ouvindo e recebendo ela. A oração, sabe para quem que é, irmãos? É para gente fraca, igual eu, igual você. A oração é para nós, é para esse tipo de gente. Pessoas fracas, que entendemos que podemos ser fracos sim, mas podemos recorrer através da oração ao Deus vivo, aquele que tem todo o poder de interferir nos acontecimentos da nossa vida, irmãos. E é por isso que quando passamos por adversidades, por problemas, nós não podemos nos abater e deixar para lá, porque nós temos esta arma poderosa. Por mais que em algum determinado momento da nossa vida nos sintamos assim, fracos, sem saber como orar. Sem contar que a própria palavra de Deus nos diz que o mesmo Espírito que está em nós, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele leva a Deus as nossas necessidades quando nós não sabemos ou não conseguimos orar. A oração é a força mais poderosa do que um exército. Sabe por quê? Porque ela conecta essa fraqueza minha e sua. Ela conecta essa fraqueza nossa, fraqueza humana, à onipotência divina. É a oração que faz isso, irmãos. Sabe o que acontece? O altar aqui da terra é conectado com o trono do céu. O que a palavra de Deus nos diz? E nós estamos cansados de ouvir esse versículo. Se ligardes aqui, será ligado lá. Então a oração é essa força poderosa, porque ela conecta a nossa fraqueza, as nossas limitações, as nossas dificuldades humanas à soberania de Deus. E o versículo 16, que é o que eu gosto muito e me detenho mais nele, nos diz que muito pode por sua eficácia a súplica, a oração de quem? Do justo. A oração do justo. E quem é justo? Nós somos justos? Quem são os justos que podem orar e ter uma oração eficazmente respondida pelo Senhor? O justo, irmãos, prestem atenção. O justo não é aquele que não erra, não é aquele que não transgride. Sabe por quê? Porque todos pecaram e carente nós somos
da glória, da graça, da manifestação de Deus. Então, esse não é o justo. Não é aquele que ostenta justiça própria. Eu sou justo porque eu sou assim, eu sou assado, eu sou temente a Deus, eu sou fiel dizimista, eu não falto aos cultos de oração, em tudo eu estou ali, eu sou elogiado no meu trabalho, eu faço bem aquilo que me vem à mão para fazer. Não é ostentando uma justiça própria que eu me torno justo diante do Senhor. Sabe por quê? Palavra de Deus novamente. Porque o melhor que nós conseguimos fazer aqui na terra, segundo a palavra de Deus, é comparado ao trapo de imundícia. Por mais que nós pensemos que somos bons, que podemos ostentar essa justiça própria, gabar de nós mesmos, a Bíblia nos diz que o melhor de nós aqui nesse mundo é como um trapo de imundícia. Então, não é isso também que é ser justo diante de Deus. Mas agora vem a palavra do Senhor para o meu e para o seu coração. Quem é o justo que ora e a sua oração se torna eficaz e respondida diante do trono do Senhor? É aquele que foi declarado justo diante do tribunal de Deus. Sabe quando? Quando nós reconhecemos Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa vida, entregando a nossa vida a Ele, nós passamos e nos tornamos justos diante dEle, irmãos. Aí sim nós podemos dizer que somos justos diante do Senhor. Por quê? Porque a nossa justiça, ela foi imputada pelo próprio Cristo. E nós que o recebemos como único e suficiente Salvador, temos essa garantia. Então, é assim. Todos aqueles que se tornaram justos diante do tribunal de Deus, eu e você, podemos sim orar e ter uma oração eficaz na presença do Senhor. E para aquecer o nosso coração, eu quero lembrar aos irmãos de pessoas que a palavra de Deus nos relata que tiveram suas orações tremendamente respondidas. Nós já sabemos de todos esses casos, mas essa noite o Senhor quer aquecer o nosso coração, nos fazer lembrar que não é impossível, nos fazer lembrar que nós não estamos aqui por um acaso, nos fazer lembrar que não é em vão a saída da nossa casa para cá todas as quartas-feiras. Nós que sempre estamos aqui à frente, irmãos, nós podemos ver o semblante de muitos dos irmãos e perceber que, humanamente falando, muitos estão cansados. Humanamente cansados de um dia árduo de trabalho, de lutas, de sobrecargas de dias e dias, mas estão aqui. E o Senhor nessa noite quer avivar ainda mais isso dentro do nosso coração, de que não é em vão as suas vindas e o seu sim ao chamado para a oração. Do versículo 17 ao 18, Tiago nos fala sobre Elias. Olha só o versículo 17. Elias era homem semelhante a quem, irmãos? Ele era santo. Ele passava pela parede e ninguém detinha ele. Ele era um anjo, ele era um super-homem. A palavra diz que Elias era homem como? Nós. Como eu e como você. E este homem que era como eu e você, orou para não chover, e o que aconteceu? A chuva cessou.
Não choveu sobre a terra por 3 anos e 6 meses. Não choveu. Mas este mesmo homem, comparado a mim e a você, orou novamente. O que aconteceu? Chuva desceu, o céu deu chuva e a terra fez germinar os seus frutos. Palavra de Deus. Esse mesmo homem orou e ressuscitou a filha da viúva. Orou e fogo caiu do céu para provar que Deus era Deus perante aqueles inimigos. Elias pedia e Deus respondia. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Palavra de Deus. Mas nós temos aqui também, para animar o nosso coração, o exemplo de Moisés. O povo de Israel pecou, Deus se ira tremendamente e resolve destruir tudo, destruir a todos. Começar do zero, começar um novo povo com Moisés. Mas Moisés se coloca na brecha. Moisés intercede por esse povo, povo difícil, povo pecador, povo de dura cerviz, ingrato. Moisés se coloca como intercessor, se coloca na brecha. Deus então faz o quê? Suspende o seu juízo em resposta à intercessão de Moisés. Vamos dar o exemplo de Abraão também. Os anjos de Deus foram enviados a Sodoma para exercer juízo sobre aquela cidade promíscua e violenta. Abraão, assim como Moisés, se coloca na brecha. E a Bíblia diz que lembrou-se Deus de Abraão, quando estava por destruir aquela cidade. Por que Deus se lembrou de Abraão? Porque ali tinha Ló, seu sobrinho. E Deus então, através das orações de Abraão, que foi instrumento do Senhor para livrar a vida de Ló daquela destruição, ele ficou isento, ele foi salvo. A oração de um justo pode muito em seus efeitos, irmãos. Esses exemplos nos fazem lembrar de nós aqui, quando nós não estamos apenas no momento de oração por nós, mas nós estamos intercedendo pela cidade, estamos intercedendo pela nação, estamos intercedendo pelos enfermos. O que nós estamos fazendo? Nos colocando na brecha. Nos colocando como ponte entre o Senhor e a pessoa necessitada, ou e as pessoas necessitadas. Podemos nos lembrar, e isso daqui vale para a nossa vida pessoal, para animar a nossa fé, dessa mulher tão tremenda, de um testemunho tão lindo que era Ana. Chorava e jejuava dias a fio ali na presença do Senhor, até que Deus ouviu a sua oração e fez do ventre daquela mulher, que era um deserto, fez daquele ventre deserto um pomar frutífero. Nasceu então Samuel, que se tornou o maior juiz de Israel. Irmãos, quando um justo ora, Deus não apenas ouve e responde à oração, mas Ele faz infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos. Para aquela mulher que estava dia e noite chorando e derramando as suas lágrimas perante o Senhor, bastava que o Senhor lhe abrisse a madre e que ela gerasse um filho, trouxesse um filho ao mundo, um filho normal, um filho simples, um filho que não fosse um Samuel da vida. Ela já estaria completamente feliz, não é assim? Mas o Senhor, Ele tem poder
E através das nossas orações, Ele faz muito mais do que nós pedimos, pensamos e imaginamos. Não só deu àquela mulher o privilégio de se tornar mãe, mas a mãe de nada mais, nada menos do que Samuel. E a Bíblia nos diz que depois ela teve mais filhos. Mais filhos. Nos lembramos ainda do episódio quando Herodes manda matar a Tiago e encerra Pedro em uma prisão de segurança máxima, com 4 etapas de escoltas, guardado e acorrentado, ali daquela maneira até passar a Páscoa para também ser exterminado. Mas a Bíblia nos diz que a igreja estava eu quero ouvir forte. Pedro estava naquela situação, o seu futuro estava humanamente determinado, mas a Bíblia diz que a igreja estava A oração muda o curso da vida, a oração muda o curso daquilo que o homem determina, irmãos. Precisamos entender isso. Por isso que no início eu disse que a oração é uma arma mais poderosa do que um exército, mas na maioria das vezes nós não temos sabido usá-lo, não temos usado, tem nos faltado conhecimento, tem nos faltado fé, tem nos faltado prática. A igreja estava em oração por Pedro. Deus então envia ali um anjo. E as ligaduras são soltas, a prisão se abre e o portão de ferro se abre no controle celestial automaticamente, irmãos. Inexplicavelmente, porque tinha uma igreja em oração. Deus tira Pedro daquela prisão através de uma ação angelical. E o mesmo anjo derrama juízo sobre a vida daquele rei, devora aquele rei e ele morre. A palavra de Deus nos diz: aos seus anjos dará ordens a teu respeito. A oração faz isso. A oração faz isso. A Bíblia está cheia de exemplos como Deus age por meio da oração do seu povo. Quando você ora, meu querido, minha querida irmã, Deus ouve, Deus vê e Deus responde. Nós precisamos orar com esse entendimento, não é orar de boca para fora. Eu preciso aprender isso, nós que estamos aqui, aceitando os desafios de ser um instrumento de oração nas mãos do Senhor, precisamos orar com esse entendimento, com fé. Quando eu oro, Deus ouve, Deus vê, Deus responde, irmãos. Do contrário, estaremos fazendo sacrifício de tolo. Do contrário, seria muito melhor ficarmos na nossa casa e descansarmos o nosso físico, se não tivermos este entendimento na nossa mente, no nosso coração, ao sairmos da nossa casa e virmos para a igreja orar. Ou até mesmo ao estarmos na nossa casa com os joelhos dobrados, ou deitado, ou tomando banho, ou cozinhando e orando, nós precisamos ter esse entendimento. Através da oração, irmãos, as tempestades se acalmam. Através da oração, Ele reverte diagnósticos os mais difíceis, humanamente falando. As lutas mais terríveis da nossa vida são sanadas, são acalmadas. E as pessoas olham e não entendem. Mas, meu Deus, não está passando por isso. A paz que excede a todo entendimento, através da oração, da nossa conexão com o Senhor, faz com que nós nos acalmemos, mesmo nos dias mais tribulosos da nossa vida. Domingo de manhã,
Nós estávamos lá na casa da irmã Graça e conversando alimente da nossa vontade. Com a oração, os nós mais apertados são desatados. O inimigo, ele bate em retirada e Deus se manifesta. Isso tudo através da nossa oração. E nesta noite eu quero, através dessa breve meditação da palavra de Deus para o nosso coração, que nós nos ajoelhemos diante do Senhor e que nós oremos, que nós peçamos ao Senhor, se nós não estávamos até aqui sem esse entendimento vivo e claro na nossa mente, no nosso coração, que a partir de hoje o Senhor traga isso para nós. Que ao orarmos, nós oremos de acordo com o que a palavra de Deus diz. Qual é o nosso problema? É saúde? É o relacionamento conjugal? É a lida com os filhos? É a luta no trabalho? Todos nós podemos e temos acesso ao Pai, irmãos. Fomos justificados, eu disse, não por nossas obras carnais, não, mas fomos justificados no tribunal de Deus, no dia em que nós recebemos Jesus como Salvador. O véu foi rasgado. A Bíblia nos diz que nós podemos achegar a Ele com intrepidez. E levar a Ele as nossas orações, levar a Ele a nossa adoração. Nós usamos muito esse texto para isso, sim, lógico, mas levar a Ele as nossas orações. Todos nós podemos e temos esse acesso. Temos Jesus Cristo como nosso supremo advogado. A Bíblia nos diz que Ele é o sumo sacerdote que intercede por nós. E nós podemos apresentar a Ele as nossas necessidades. E muitas vezes os gritos da nossa alma que pedem por socorro, que clamam por socorro. Causas humanamente impossíveis. É isso que tem que mover o nosso coração para o altar da oração. Para Ele não há doenças incuráveis. Para Ele, não há casamento irrecuperável e nem problemas insolúveis, irmãos. Deus é Deus. Amém? Muito pode, por sua eficácia, a oração de um justo. E eu quero que nesse momento nós nos ajoelhemos na presença do Senhor. E que nós façamos a nossa oração. E como eu costumo dizer, se está tudo bem, tudo bem. Agradeça a Deus por todo o êxito que você tem alcançado na sua vida de oração. Agradeça a Ele por toda a conquista, por todas as orações respondidas, porque você tem orado com fé e Deus tem respondido. Mas se tem alguma coisa travada na sua vida, que você não consegue romper, nós fomos nesta noite assoprados pelo Espírito Santo de Deus e pela sua palavra. Toda cinza, toda trave, tudo aquilo que tem enterrado a nossa vida de oração, o Senhor quer assoprar, quer nos avivar, quer nos animar, irmãos. Como nós precisamos melhorar esse entendimento para nos tornarmos uma igreja que ora eficazmente ao Senhor. Nada mais vai nos segurar, não vai ter prisão que nos segure. Porque o Senhor ordenará anjos para desatar as amarras, para abrir os portões de ferro. O Senhor determina anjos para conduzir a nossa vida. E não é, irmãos, por mais que façamos, por mais que nos esforcemos, não é por nós mesmos que seremos ouvidos, que teremos as nossas orações respondidas. Mas Deus precisa da nossa oração, unida à onipotência e à vontade dEle, para que Ele se manifeste na nossa vida, respondendo aquilo que precisamos, de acordo com a sua soberana vontade.
Espírito Santo de Deus, nesta noite, papai querido, nós estamos aqui diante do Senhor. Nós estamos aqui, ó Deus, com a tua igreja que se reúne neste lugar. A tua igreja, ó Deus, que tem uma sede, ó Deus, sim, por oração. Que tem um comprometimento com a vida de oração desta igreja. Que, ó Deus, também tem um compromisso com a sua oração, ó Deus, em casa, familiar, individual. Mas o Senhor, ó Deus, quer nos fazer ir além na nossa vida oracional. O Senhor quer nos dar experiências novas. O Senhor, ó Deus, quer movimentar a nossa vida de oração e fazer com que os nossos cultos de oração, ó Deus, sejam ressignificados, sejam, ó Deus, melhorados para a honra e para a glória do Teu nome. Eu creio, ó Deus, que o Senhor quer escrever histórias de milagres, ó Deus, nestes cultos de quarta-feira. Eu creio, ó Deus, que nós chegaremos a um nível quando nos cultos de quarta-feira nós precisaremos dar oportunidade aos irmãos para testemunhar as maravilhas que o Senhor há de fazer no nosso meio. E o Senhor já tem feito, o Senhor já tem respondido às nossas orações, mas, ó Deus, o lugar onde estamos ainda é muito raso como igreja. Deus querido, o lugar onde estamos é muito raso como igreja. Pai querido, nesta noite nós fomos, ó Deus, iluminados pela Tua palavra, de que mesmo sendo homens falhos, ó Deus, com defeitos, Pai, o Senhor pode, ó Deus, ouvir e responder às orações que saem dos nossos lábios. O Senhor pode, ó Deus, fazer coisas absurdas acontecerem. O Senhor pode mudar o curso da vida, ó Deus, quando nós orarmos ao Senhor. Quantos exemplos nós vimos aqui, quando até mesmo o braço do Senhor já estava determinado a agir. E uma única pessoa se levanta, coloca na brecha, intercede e o Senhor traz salvação a todo um povo. Ou a uma vida, como foi o caso de Ló. Deus querido, Deus, não nos deixe, Pai, subestimarmos, ó Deus, a nossa capacidade que temos, ó Deus, na oração. Não deixe, Pai querido, que a nossa fé se enfraqueça a tal ponto que não queiramos orar por acharmos que algo é impossível ou que algo é insolúvel e que não adianta mais orar. Isso é cochicho do diabo na nossa mente, Pai. Nos faça desejar um nível maior, um nível mais elevado na nossa vida de oração. Pai querido, como o nosso coração deseja, Deus, que esta igreja entre mesmo neste novo nível, começando de nós, os pastores, os líderes, o presbitério, o diaconato desta igreja, os irmãos, ó Deus, que estão aqui, que são irmãos de oração. Eleva o nosso nível, Pai querido. Gera no nosso coração essa sede. Gera em nosso coração essa sede. Uma vez que nós fomos iluminados pela Tua palavra, do poder que nós temos quando nós oramos. Pai querido, traga isso aos nossos corações. E tudo o que passar disso, ó Deus, vem do maligno. Todas as palavras de Satanás de que não podemos, de que não vamos conseguir, não vem do Senhor. A Tua palavra nos manda orar para tudo e em tudo. Está sofrendo, faça oração. Está feliz, cante, louve, ore em oração, faça isso na presença do Senhor. Está enfermo, chame os presbíteros, chame o irmão, peça oração, e a oração da fé salvará o enfermo e perdoará os pecados deles. A Tua palavra nos diz que nós, ó Deus,
Precisamos confessar os nossos pecados uns aos outros, orar uns pelos outros, para nós sermos curados, porque a oração de um justo pode, sim, é eficaz, tem efeito a oração do justo. Aprendemos, ó Deus, que por um só homem que entendia, que tinha fé nas orações que fazia, ele clamava e tantos prodígios, tantos sinais, tantas maravilhas foram feitas através desses homens e mulheres de Deus. E nós precisamos entender, Pai, que o Senhor não nos dá apenas aquilo que nós pedimos, como foi o caso de Ana. O Senhor nos responde com excelência, porque o Senhor nos dá o melhor. O Senhor nos dá o melhor do que aquilo que nós colocamos diante do Senhor que queremos. Espírito Santo de Deus, aqueça, mova o nosso coração, não só aqui, ó Deus, de forma coletiva, como igreja, mas que nós determinemos em nosso coração de elevarmos o nosso nível de oração dentro da nossa casa, Pai, com os nossos filhos, no nosso casamento, no nosso trabalho. Muitas vezes Satanás encontra brecha na nossa vida e age contra nós, nos entristece, nos amarra, porque nós não sabemos a nossa verdadeira posição. Quem deve estar na brecha somos nós, na brecha da oração, na brecha da dependência, na brecha da fé, de que se orarmos, o Senhor tem o poder de mover o seu braço forte e fazer, ó Deus, aquilo que precisamos. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, aquele caso difícil, Deus, daquela pessoa que não se converte, daquela pessoa, Deus, que não se rende aos pés do Senhor, que é dominada pela idolatria, que é dominada pelo catolicismo, e nós temos cruzado os nossos braços, Pai, e temos deixado para lá. Jesus, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós, não nos deixe, ó Pai, vivermos uma vida assim, fazendo sacrifício de tolos, porque o Senhor tem muito mais para nós. Transforma, Deus, transforma o nosso modo de pensar, transforma o nosso modo de agir, transforma o nosso modo de orar. Nós precisamos do Senhor, nós somos dependentes do Senhor. Nunca permita, ó Deus, que nos sintamos superiores, que batamos no peito, ó Deus, cheios de justiça própria, mas em humildade, reconhecer que o Senhor é Deus e que nós, mesmo na nossa insignificância humana, nós podemos orar e o Senhor, ó Deus, responder à nossa oração. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui nesta noite, Pai, e te agradecemos porque o Senhor trouxe esta palavra ao nosso coração. Nos ajuda a sermos mais intrépidos, a sermos mais corajosos, a sermos mais ousados. A palavra do Senhor diz, ó Deus, então eu estou pautada nela, eu posso ir, eu vou andar sobre as águas, o mar vai se abrir, Pai, uma vez que a Tua palavra nos garante isso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, pedimos, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós e faça com que esta palavra esteja mudando o curso da nossa vida oracional, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se já alcançamos um patamar, o Senhor quer elevar ele ainda mais.